Galera, beleza? Professor Lobão na área, sexto ano do Colégio Mais Padrão. Vamos falar aqui sobre a hidrografia do Brasil, tá? Então aqui nós falamos sobre os conceitos de hidrografia, falamos sobre a questão da água e vamos falar sobre a hidrografia do Brasil. Deixa eu puxar aqui meu rostinho para cá. Vamos lá então. Primeira coisa, nós temos que observar a distribuição de água sobre o planeta Terra. De toda a água disponível, 97% é salgada e apenas 2,5% é doce. Então, nós temos uma pequena quantidade de água doce disponível no planeta Terra. E dessa água doce, a maior parte está nas calotas polares e glaciares. Então, é água gelada. A água superficial disponível para nós é menos de 1% da água doce. Uma boa parte é água subterrânea. Então, o planeta Terra possui bastante água, porém, temos que observar que essa água ela vai estar concentrada em algumas partes e a maior parte é salgada. Em relação ao Brasil, o Brasil possui 12% da água doce no planeta. Então, o Brasil é um país privilegiado em relação à oferta de água. E nos nossos usos cotidianos, a maior parte da nossa água é utilizada para a irrigação. Nós temos aí a agricultura utilizando boa parte da água através de pivôs de irrigação. 13% para o consumo humano, 11% para a criação de animais e 7% na atividade industrial. Então, a maior parte do consumo de água no Brasil é utilizada na agricultura, na irrigação. Qual que é a importância da água dos rios? Ela é um dos principais agentes modeladores do relevo terrestre, então ela vai esculpir o relevo, além de ser um recurso natural básico para a vida. Sem água a gente não vive de forma alguma, a gente pode ficar muitos dias sem comer, mas não pode ficar muitos dias sem beber água. Há abastecimento de água para o ser humano, além também do uso da eletricidade, geração de energia em rios de planalto, também utilizada na navegação fluvial, sem contar o fato da alimentação, a pesca, e o lazer. Então, a água possui diversos usos. O que você não pode deixar de saber? Tem alguns conceitos importantes aí. Divisores de água são aquelas regiões mais elevadas que vão separar duas ou mais bacias hidrográficas. No Brasil, por exemplo, nós temos o Planalto Central e o das Guianas como grandes divisores de água. Bacia hidrográfica é uma região com de terras banhadas por um rio principal e os seus afluentes. O regime equivale à variação da água de uma bacia, ele vai variar de acordo com o clima. Regime tropical vai ter cheias de verão e vazas de inverno. Regime equatorial vai ser cheio o ano todo. Regime semiárido vai ser seco o ano todo, com rios intermitentes. Drenagem endorreica e exorreica. A drenagem exorreica é quando a água do rio vai para o oceano. A endorreica é quando ela acaba num lago fechado, num mar fechado, como o Mar Morto e o Mar Cáspio. No Brasil, toda drenagem é exorreica, tá? Até os rios que correm para o interior, depois eles vão achar o mar em algum ponto, em outros países, como por exemplo na Argentina. Foz é o final do rio, Ela pode ser do tipo delta, quando ela tem vários sedimentos na sua ponta, formando ilhas, ou um estuário, que é uma foz mais simples. E também pode ser uma combinação das duas, que é chamada foz mista. Nós temos aqui um exemplo de foz em estuário e foz em delta, ilustrando aí a foz simples em estuário, a foz que você vai ter como se fosse um chuveirinho do banheiro, é a foz em delta. Aqui nós temos as maiores bacias hidrográficas do mundo, os maiores espaços do mundo, e no caso a maior vai ser a de número 6, a bacia amazônica. A segunda é a de número 10, a bacia do Rio Congo, na África. A terceira é a bacia de Obi, número 14, na Rússia. A quarta vai ser a do Paraná, que pega parte do Brasil e países vizinhos. A quinta, em tamanho, vai ser a bacia do Obi, a terceira é do Mississippi, falei errado, desculpa. E a sexta é a bacia do rio Nilo.
né, no Egito, termina no Egito, né, mas pega aí a parte central e norte da África. No Brasil, o Brasil possui várias bacias, nós podemos classificar elas de dois grupos: as bacias principais, aquelas que possuem um rio principal, como a Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco e Platina, e as bacias secundárias, aquelas que não possuem rio principal, então é um conjunto de rios, também chamada de bacia agrupada, como a do Norte e Nordeste, a do Leste e a do Sul Sudeste. Então aqui o mapa mostrando as bacias hidrográficas. A bacia amazônica pega 47% do Brasil. A bacia platina eu posso subdividir em três, que é Paraguai, Paraná e Uruguai. Juntas vão possuir 17% do Brasil. A bacia do Tocantins, Araguaia, ela possui 10% do Brasil, é a maior bacia totalmente brasileira, tá? Temos a bacia do São Francisco com 7% do Brasil e essas bacias auxiliares, como a do Nordeste, Norte-Nordeste, a do Leste e a do Sudeste-Sul. A bacia amazônica é a maior bacia do planeta, com 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que mais da metade está no Brasil. Mas pega também países como a Venezuela, Colômbia e a Bolívia, além do Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. O rio principal é o rio Amazonas, que é um rio de planície, e aí ele tem vários nomes ao longo do caminho, como Apurimac, Solimões e Rio Amazonas, né? Ele vai ter 23 mil quilômetros de navegação, com um grande potencial hidrelétrico, não no rio principal, mas nos seus afluentes, e inúmeros problemas e desastres, como a construção de usinas como de Balbina, por exemplo, lá próximo a Manaus. Então aqui um mapa mostrando a bacia amazônica, né, um rio principal aí, e os seus afluentes. É a maior bacia hidrográfica do mundo, né? E aí as usinas, né, e a produção de energia ao longo dessa bacia. O rio Amazonas é o rio de maior extensão do mundo. Alguns falam que é o rio Nilo, né, mas algumas nascentes comprovam que o rio Amazonas é o de maior extensão do mundo, né? É o de maior volume de água, maior vazão. Ele corre o ano todo, ele é perene, possui um regime misto, quer dizer, ele é alimentado pela água da chuva e da neve, nas suas nascentes na Cordilheira dos Andes, e a sua foz também é mista, é delta e estuário ao mesmo tempo. A bacia Tocantins Araguaia é a maior bacia totalmente brasileira. O rio principal é Tocantins, tem um grande afluente que é o rio Araguaia, né? É uma região muito importante para a agricultura, escoamento de grãos, possui um elevado potencial hidrelétrico, com destaque para a usina de Tucuruí, que é a maior usina totalmente brasileira. Tem também a usina de Serra da Mesa, então é uma bacia que tem um grande potencial hidrelétrico, e possui a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha do Bananal, né? Aí no Tocantins, ao norte de Goiás e a leste do Mato Grosso. Então aqui você tem então a bacia do Tocantins Araguaia, né, mostrando os principais rios, e aí nessa região aqui, quando o rio Araguaia sai de Goiás, você vai ter a formação da ilha do Bananal. A bacia do São Francisco é muito importante, é chamada de integração nacional. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra e percorre 2.700 quilômetros de sul a norte, passando pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Tem diversos usos, como por exemplo a navegação, a alimentação, o lazer e também a geração de energia. É um rio perene que atravessa o sertão, que é uma região muito seca. Por isso já foi chamado de Rio Nilo brasileiro, tá? Então ele é muito navegável. As maiores usinas dessa bacia é Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso. Três Marias com uma usina reguladora, Sobradinho, maior reservatório, vai ter um lago que você vê do espaço, né? E Paulo Afonso já mais no final. Apelidos do Rio São Francisco, o Rio Nilo brasileiro, né? Porque é um rio que atravessa uma região seca. Rio dos Currais, por causa da atividade econômica e pecuária extensiva no interior do Nordeste, e também da nacional, porque ele vai ligar o Sudeste ao Nordeste do país.
E aí, né, existe um projeto que está em construção de transposição, onde você vai pegar a água do Rio São Francisco e você vai levar para a Bacia do Nordeste, né, então deixando uma parte, né, da Caatinga aí com essa água, o que vai ajudar a população local. Apesar de muitas críticas em relação a isso poder ajudar a contribuir à destruição do Rio São Francisco, é um projeto que está em curso e está bem adiantado. Então você tem aqui o Rio São Francisco, você vai transpor, você vai ultrapassar um divisor de água e vai levar suas águas em 2 eixos para a bacia do leste. Então você vai passar a água de um rio, de uma bacia, e levar para outra bacia. A bacia Platina é muito importante também, né? É a maior gerador de energia elétrica, especialmente na parte do Paraná. Está localizada então na região centro-sul do Brasil, e em contato com países como Paraguai, Uruguai e Argentina. No Brasil, ela pode se subdividir em Bacia do Uruguai, Bacia do Paraguai e Bacia do Paraná. Ela é formada pela junção dos rios Grande e Paranaíba, né, entre Goiás e Minas Gerais. É muito utilizada para navegação por causa das reclusas, mas principalmente pela geração de energia elétrica, né, como por exemplo Jupiá, Três Irmãos, e possui uma grande hidrovia chamada Hidrovia Tietê-Paraná. É o maior potencial instalado do país. Então aqui mostra a Hidrovia Tietê-Paraná, integração dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Aqui nós temos então os principais bacias hidrográficas do Brasil. Ao norte a bacia amazônica, depois do Tocantins, Araguaia, no nordeste a bacia do São Francisco, e aí depois a bacia no centro-sul, a bacia do Prata ou Platina. Temos também um importante rio no nordeste ali, que é o rio Parnaíba, né, no Piauí, que faz parte da bacia do Nordeste. Uma coisa muito importante sobre a geografia do Brasil é que existe uma usina hidrelétrica entre o Brasil e o Paraguai chamado Itaipu, que é a segunda maior do mundo, né, perdendo apenas para Três Gargantas na China, e possui uma grande produção de energia hidrelétrica, sendo responsável por todo o consumo no Paraguai e abastecendo boa parte do Brasil de energia elétrica. Temos a bacia do Paraguai, que faz parte da bacia Platina, que é uma região de planície que drena o Pantanal Mato Grossense. É muito importante também para o escoamento de minérios e atividades econômicas como a pecuária bovina e a expansão da soja. Infelizmente, a ação do humano está causando um grande assoreamento e degradando o rio Paraguai e alterando aí o Pantanal Mato Grossense. Então aqui um mapa mostrando as bacias hidrográficas do Brasil, né, conforme nós destacamos aí, e algumas imagens representando isso aí. Espero que tenham gostado. É um resumo sobre a geografia do Brasil para ajudar vocês aí para estudar, tá? Um beijinho para vocês, meus alunos do 6º ano do Mais Padrão. Descansem bastante, né? Estudem também. E logo estaremos de volta aí quando acabar a pandemia. Um abração do professor Lobão. Acabou.